Eu estava sentado perto de uma coluna decorativa. Não estava escondido atrás dela, só perto o suficiente para não ser visto direto da ponta da mesa. Parecia que tinham feito isso de propósito. A cadeira onde eu estava dava uma leve balançada, com uma perna torta batendo no chão de mármore brilhante do salão da casa dos Hastings. Ajeitei meu lenço de seda pintado à mão, aquele que fiz numa primavera tranquila em Asheville. Ninguém disse nada. Ninguém perguntou como eu estava. Do meu lado esquerdo, meu primo Chase ajeitou as algemas e perguntou para Alexandra como estava indo a reforma do apartamento dela em Paris. Do outro lado da mesa, meu irmão Nathan riu de uma piada que nem ele tinha contado, e minha mãe, Evelyn Hastings, levantou a taça de vinho com aquele jeito elegante que já apareceu até na revista Southern Living. Ela não olhou para mim desde que eu cheguei. Foi aí que eu ouvi o sussurro. Ela nem é uma Hastings de verdade, murmurou minha mãe para alguém do lado dela, bem baixinho, achando que ninguém mais ia escutar. Mas eu escutei. E o advogado que estava na ponta da mesa também. O nome dele era Preston Wexler. Ele foi advogado do meu avô por muitos anos. Cabelos grisalhos, voz calma, olhar afiado, como de quem está prestes a fazer uma cirurgia. Ele esperou a sala ficar em silêncio. Estamos aqui para abrir o testamento final de Edward Montgomery Hastings, ele começou. Um homem de convicções fortes, e às vezes, impopulares. Algumas pessoas riram educadamente. Eu não. A leitura foi como uma peça de teatro. Um presente após o outro. O apartamento de Paris, como Alexandra queria. A vinícola em Calisoga foi pro Nathan. A coleção de carros Mercedes, pro meu pai, Charles. Ações em joalherias e outros bens valiosos. Todo mundo ganhou o que esperava. Menos eu. Fiquei ali, quieta. Aprendi isso desde criança, como Julie Blake. Tecnicamente sou uma Hastings, de sangue, mas sempre fui a peça fora do lugar naquele quebra-cabeça perfeito deles. Escolhi dar aulas de arte numa escola pública em Asheville, na Carolina do Norte. Para eles, isso foi motivo suficiente para me excluir. Achei até que nem iam citar meu nome. Mas aí Preston ajustou os óculos e disse. Sobre o controle acionário do grupo legado Hastings, incluindo o patrimônio de Charleston, avaliado em 526 milhões de dólares. A sala ficou em silêncio total. Esses bens vão, em sua totalidade, para a senhorita Julie Elige Blake. O silêncio que veio depois era mais pesado que o mármore no chão. O copo de vinho da minha mãe caiu e quebrou. Nathan se levantou tão rápido que a cadeira dele arrastou. Alexandra fez um barulho estranho, entre um suspiro e um riso debochado, mas ficou calada. Eu não me mexi. Ainda não. Olhei pro Preston. Ele me encarou e fez um leve sinal com a cabeça. Antes que alguém dissesse qualquer coisa, ele completou. Há uma mensagem em vídeo do Sr. Hastings que acompanha essa parte do testamento. A pedido dele, o vídeo vai passar agora. A tela ligou, e lá estava ele, meu avô, Edward Montgomery Hastings, olhando direto para a câmera. Se você tá vendo isso, ele começou, então acabou de descobrir algo que não esperava. Ele deu um sorriso. Imagino que a sala esteja uma confusão. Ele acertou. E eu nem fazia ideia do que vinha depois. A voz dele sumiu, mas a imagem ficou parada na tela. Parecia de propósito, calmo. Antes mesmo das próximas palavras aparecerem, minha mente já tinha ido longe, para um momento do passado, a primeira vez que percebi que eu era invisível para eles. Eu tinha 12 anos. Alexandra tinha acabado de ganhar um campeonato regional de debate. Teve um jantar de comemoração na casa da família. Minha mãe mandou fazer um bolo chique com o rosto da Alexandra desenhado em ouro comestível. Eu fiz um cartão pintado à mão. Usei um ber queimado e azul ultramar, mesmo sem saber usar direito essas cores ainda. Coloquei o cartão no lugar da Alexandra. Quando o jantar começou, o cartão tinha sumido. Achei ele depois no lixo, com uma mancha de vinho na frente. Ninguém falou nada. Nunca falaram. Depois daquele ano, parei de tentar ser notada. Quando fiz 17, contei para os meus pais que fui aceita na SCAD, a Faculdade de Arte e Design de Savannah. Minha mãe fez uma pausa, olhou para mim e disse: Acho que vamos ter que fingir que isso é uma vitória.
Naquela noite, meu avô ligou. Só ele. Sem fingimento, sem formalidade. Não espere aplausos deles, Jevels, ele me disse. Eles nunca aplaudem o que não conseguem entender. Foi a primeira vez que ele me chamou assim. Jevels. Ele foi numa das minhas exposições na faculdade. Não avisou. Eu só descobri porque alguém deixou um bilhete à mão atrás da moldura de uma das minhas aquarelas, aquela da porta quebrada. Tava escrito, verdade pura. Não conserte. Ele nunca disse que foi ele. Não precisava. Com 20 e poucos anos, me mudei para Asheville. Dei aula de arte numa escola pública de ensino médio. Comecei a liderar projetos de arte comunitária para idosos. A maioria da minha família achava que eu estava morando no Oregon. Nunca corrigi. Alexandra foi para Wharton. Nathan seguiu o caminho do meu pai, nas finanças. Os cartões de Natal vinham com fotos arrumadas e assinaturas douradas. O meu cartão nunca chegou. Parei de checar a caixa de correio em dezembro. Uma vez, deixaram meu nome de fora da placa de doadores no evento da família, mesmo eu tendo doado mais que meus 2 irmãos juntos. Quando perguntei, Evelyn só sorriu e disse: "Ah, deve ter sido erro do pessoal da organização." Mas esse tipo de erro nunca acontecia com Alexandra ou Nathan. Só comigo. Mesmo assim, de tempos em tempos, chegava um envelope pequeno. Sem remetente. Dentro, um recorte de jornal, um ingresso de museu, ou uma citação escrita com caneta tinteiro. Uma vez, veio escrito assim: "Caráter é mais silencioso que legado. Construa o que é silencioso." Guardei todos numa caixa de sapato embaixo da minha cama. A tela piscou. O vídeo voltou a rodar. Edward Hastings se inclinou para frente, apertando os olhos como se quisesse olhar através do tempo. "Vocês aprenderam a confundir aparência com valor", ele disse. "Mas eu passei os últimos 15 anos observando não o que vocês falavam, e sim o que escolhiam ignorar." Alexandra se mexeu na cadeira. Nathan abriu a boca, mas fechou de novo. E eu continuei ali, sentada, com meu lenço ainda no pescoço, me perguntando se ele tinha mesmo me observado esse tempo todo, ou se só queria me ensinar a me observar. 3 semanas antes da leitura do testamento, chegou uma carta. Papel grosso, elegante, com um brasão em relevo. Meu nome estava escrito à mão, com uma tinta que parecia recém-passada. Senhora Julia Elise Blake. Coventry Public School. Asheville, NC. Não abri a carta na hora. Deixei ela no balcão da cozinha, do lado da tigela de cerâmica com tangerinas. Ficou lá por quase 2 dias. Quando abri, dizia apenas: "Você está convidada a comparecer à leitura do testamento de Edward M. Hastings. Local: propriedade da família Hastings, Charleston, Carolina do Sul. Data: 4 de abril. Horário: 14 horas. Não dizia nada sobre herança. Nenhuma pista do que me esperava. Só dizia que eu fui solicitada. Não convidada, nem obrigada. Solicitada. 2 dias depois, minha mãe me ligou. Primeira ligação dela em 6 anos. "Julieta", ela disse, com aquela voz fria e elegante, "presumo que você recebeu a carta." Afastei o telefone do ouvido e respondi: "Sim." "Bem, você vai querer estar apresentável. Vai ter advogado da família. Os mesmos de sempre." "Claro", eu disse. Ela fez uma pausa. "Edward gostava de você?" "Na verdade, ninguém tem culpa. Alguns homens ficam sentimentais quando envelhecem." Eu não respondi. Ela também não esperava. Terminou dizendo: "Até lá, querida." E desligou. Reservei uma passagem de trem. Não quis pegar avião. Não suportava a ideia de chegar rápido demais. Preferi sentar na janela por 8 horas, vendo a primavera aparecer aos poucos na paisagem da Carolina. As flores de Dogwood brotavam como segredos que ninguém queria contar. Usei o lenço, aquele que pintei no ano em que finalmente parei de pedir para voltar. Não sabia ao certo por que levei. Ou talvez soubesse. Talvez fosse minha armadura.
Quando vi os portões da casa, altos e exagerados demais pro próprio gosto, senti algo dentro de mim. Não era raiva. Nem tristeza. Era uma curiosidade estranha. Como entrar no museu da sua própria infância, uma que você mal lembrava, mas ainda sabia andar por ela no escuro. Lá dentro, tudo estava igual. O cheiro de jasmim perto das janelas. O som dos saltos batendo no chão de azulejo italiano. E aquele jeito forçado com que todos se cumprimentavam um pouco alto demais, como se sorrisos exagerados fossem dar conta da tensão no ar. Ninguém falou comigo. Mas ninguém me mandou embora, então eu fiquei. Sentei perto da coluna e esperei para entender o porquê. Os primeiros 45 minutos da leitura do testamento pareciam uma peça mal ensaiada. Todo mundo fingindo que não estava ansioso, mas olhando pro Preston cada vez que ele fazia menção de falar. O apartamento em Paris foi para Alexandra, claro. O vinhedo em Calizoga ficou com o Nathan. A coleção de talheres foi pro meu pai, Charles. As joias, para Evelyn, junto com um bilhete escrito à mão pelo meu avô. Para manter as aparências. Alguém riu, mas foi aquele riso forçado. Ninguém perguntou o que aquilo queria dizer. Fiquei ali quieta, vendo os presentes sendo entregues como se fossem troféus por lealdade. Cada um recebia sua parte com acenos, sobrancelhas levantadas, sorrisos de canto. Pequenos gestos que a minha família sempre confundiu com amor. Comecei a achar que meu nome não ia ser nem citado. Talvez eu tenha entendido tudo errado. Os bilhetes, o cachecol, aquelas visitas silenciosas. Talvez ele tenha me amado, sim, mas não o suficiente para causar confusão. Foi aí que Preston ajustou os óculos. E disse: em relação ao controle acionário do grupo Hastings Legacy, à propriedade de Charleston e ao portfólio consolidado de investimentos, o valor total foi avaliado em 526 milhões de dólares. A sala ficou em silêncio por um segundo que pareceu eterno. Esses bens, Preston continuou, são deixados na íntegra para a Sra. Julie Elise Blake. O silêncio não veio de imediato. Demorou um segundo para minha cabeça entender o que ele tinha dito. Foi então que a taça de vinho da Evelyn caiu. A haste quebrou antes mesmo de tocar o chão. Nathan se levantou tão rápido que a cadeira dele arrastou e bateu na perna da mesa de mármore. Alexandra piscou 2 vezes, depois virou o rosto bruscamente pro Preston. Meu pai nem se mexeu, mas deu para ver a mão dele apertando a borda da mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu não me mexi. Aprendi, nessa família viciada em espetáculo, que o silêncio às vezes tem mais poder que qualquer reação. Preston pigarreou. Há uma instrução adicional, disse ele. A pedido do Sr. Hastings, será exibida agora uma mensagem gravada. Alguém da equipe apagou as luzes. A tela piscou. E lá estava ele. Meu avô, sentado atrás da velha mesa de carvalho, aquela com pés entalhados em forma de leão e compartimentos secretos. A iluminação era suave, quase como se ele soubesse exatamente qual seria o clima da sala naquele momento. Se você está assistindo isso, ele começou, então acabou de descobrir algo inesperado. Ou talvez, nem tanto. Ele deu um leve sorriso. Legado, como aprendi ao longo dos anos, não é o que você deixa em dinheiro. É o que você deixa em decência. E a maioria de vocês deixou só o dinheiro mesmo. Os olhos dele pareciam procurar alguém na sala. Por muito tempo, ele continuou, eu confundi aparência com princípio. Evelyn se mexeu na cadeira. Meu pai soltou o ar pelo nariz. O rosto da Alexandra continuou do mesmo jeito, imóvel. Nos últimos 15 anos, ele disse, eu observei. Não era sobre os números da empresa. Era sobre as escolhas. As pequenas, as que ninguém vê. Aí ele começou a listar. Falou como a Evelyn se recusou a ajudar a família da governanta depois que ela ficou doente. Como Charles encobriu um prejuízo de milhões usando uma empresa de fachada nas Bermudas. Como o Nathan resolveu uma acusação de assédio sem nunca assumir que errou. E como Alexandra forçou um denunciante a sair do setor de caridade depois que o caso saiu nos jornais. Ninguém falou nada. A sala parecia congelada. E a Julieta, ele disse, virando para mim. Eu até prendi a respiração. Ela nunca pediu um lugar nesta mesa, continuou ele.
Ela construiu a própria mesa. Ele se inclinou um pouco para frente. Caráter não faz cena. Caráter continua. Aí o vídeo acabou. Por um tempo, ninguém disse uma palavra. Até que Alexandra abriu a boca e perguntou, e eu mal podia acreditar que ela teve coragem de perguntar. Isso pode ser contestado? Preston piscou e respondeu. Legalmente, não. O Edward fez questão que todo o conselho revisasse cada mudança. A estrutura já está em vigor. Veio mais um silêncio. E eu continuei sentada ali, perto da coluna, me perguntando. Será que esse sempre foi o plano? Ou eu só fui a última a continuar de pé? Naquela noite, eu não consegui dormir. Não foi alegria. Também não foi orgulho. Era uma sensação estranha, de solidão mesmo, como se alguém tivesse me enxergado de verdade, depois de uma vida inteira nos bastidores. Fiquei deitada na cama de hóspedes da ala leste, onde antes a imprensa dormia. Os lençóis ainda cheiravam a lavanda e amaciante. Lá fora, o vento balançava o capim do pântano, fazendo ele sussurrar como se soubesse algo que eu não sabia. Meu celular tocou às 2h01 da manhã. Era uma mensagem da Alexandra. Acho que a gente precisa conversar. Só nós, como irmãs. O vovô não ia querer que isso nos separasse. Às 2h32, chegou uma do Natan. Não tô te julgando, só tô confuso. Isso não faz sentido. Talvez o jurídico consiga resolver. E aí, às 3h04, veio a ligação que eu já esperava. Minha mãe. Deixei tocar. Ela deixou uma mensagem de voz. Julieta, não estou brava. Acho só que você tá sobrecarregada. Você não entende como essas coisas funcionam. A gente devia se encontrar com o advogado da família e resolver isso juntos. Tem muito para conversar. O Edward já estava velho. Ele podia ter sido influenciado. Ela nunca disse o por você, mas eu escutei nas entrelinhas. Parecia tudo ensaiado, igual quando ela falava com doadores, jornalistas, ou gente que ela queria afastar com classe. De manhã, eu ainda não tinha respondido ninguém. Já tinha feito minhas malas, mas sem saber para onde ia. A casa não parecia minha. Parecia uma casa deixada por alguém que viu mais do que queria. Entrei na biblioteca para tentar organizar a cabeça, e um funcionário se aproximou. Senhorita Blake, ele disse, deixaram isso para você, com instruções. Me entregou um envelope fechado. Tinha meu nome escrito à mão, e era a letra dele, a do meu avô. Eu reconheceria mesmo de olhos fechados. Dentro tinha uma carta. Asterisco asterisco Jules, se você está lendo isso, é porque eu fiz algo que não tive coragem de dizer em voz alta. Eu sei que essa herança, no começo, não vai parecer um presente. Vai parecer um peso. Mas você sempre foi a única que entendeu a diferença. Você não vai precisar da ajuda deles. Mas talvez ainda queira ajudar. Essa é sua força e sua tentação. Só não deixe que a sua gentileza vire uma corrente. A empresa é sua. O legado também. Mas a vida, essa continua sendo só sua para moldar como quiser. Asterisco asterisco. Não diminua quem você é só para eles se sentirem à vontade. E o papel tremia na minha mão. Li de novo, não para entender melhor, mas para ter certeza. Ele sabia. Sabia que eles iam tentar me fazer sentir que eu não merecia. Sabia que iam usar culpa no lugar da raiva. Sabia que eu podia cair nessa. Mas ele me deixou algo mais valioso que dinheiro. Me deixou permissão. A família me chamou pro conservatório. Não oficialmente, claro. Ninguém usava a palavra convocar, porque teoricamente eu era da família de novo. Mas a mensagem era clara, todo mundo estaria lá, e seria só uma conversa. Cheguei de propósito 5 minutos atrasada. Eles já estavam todos sentados. Meu pai, encostado na parede de vidro, de braços cruzados. Evelyn com um vestido azul clarinho, delicado demais para a voz dura dela. Alexandra e Natan, um em cada ponta do sofá, parecendo um comitê de julgamento. Tinha chá na mesa. Ninguém me ofereceu. Evelyn foi a primeira a falar.
Julieta, isso não é sobre dinheiro. Claro que não, né? É sobre preservar o que seu avô construiu. Nathan completou. A gente não tá aqui para discutir. Alexandra se inclinou para frente. Você não precisa fazer nada radical. Só delega. Deixa o Preston cuidar da transição. Você não precisa se envolver no dia a dia. Fiquei quieta. Meu silêncio foi ficando pesado. Meu pai foi quem quebrou o gelo. Olha, todos nós sabemos que ele te amava. Esse não é o problema. Mas você não tem experiência com esse mundo. Olhei em volta. Eles não iam tentar tirar tudo de mim na hora. Isso ia parecer ganância demais. O plano era outro, me fazer duvidar de mim mesma. Me fazer sentir que eu não estava pronta. Que o melhor era desistir por conta própria. Eu entendo a preocupação de vocês, falei, devagar. Vi a Evelyn relaxar um pouco, achando que estava me convencendo. Eu entendo porque vocês nunca perguntaram o que eu faço, o que eu construí, quem eu me tornei. Dei um passo para frente. Vocês me viram pintando cachecóis e acharam que eu tinha fracassado. Me viram dando aula e acharam que eu tinha desistido. Me viram quieta e acharam que eu não era ninguém. Ninguém disse nada. Peguei um papel dobrado da minha bolsa e coloquei em cima da mesa. Meu nome está registrado legalmente no Hastings Legacy Group faz 6 meses. Meu avô me nomeou CEO interina. Em segredo. Para que eu pudesse aprender sem interferência. Alexandra piscou, surpresa. Isso não é possível. É sim, respondi. Ele me contratou como consultora, quando nenhum de vocês se deu ao trabalho de perceber. Faz 9 meses que eu tô revisando a estratégia do conselho. Reestruturei 3 departamentos que você achava que o Preston estava liderando. Nathan se levantou. Por que ele não contou isso pra gente? Porque ele já sabia que vocês não iam escutar, respondi. Virei pro lado da Evelyn. Lembra quando eu disse que não me sentia uma verdadeira Hastings? Ela deu uma estremecida. Bem leve, mas deu pra ver. Não tô aqui pra punir ninguém. Não preciso que você goste de mim. Não preciso de jantar pra reunir a família ou foto nova sorrindo. Tô aqui porque ele confiou em mim pra terminar o que começou. E eu vou terminar. A sala ficou em silêncio. Aí a Evelyn murmurou. Você mudou. Eu sorri. Não. Eu só parei de me diminuir. Peguei o bule de chá, me servi com calma, mexi com a colher e disse. Sugiro que você pense se consegue trabalhar para alguém que você já tentou demitir. O maxilar da Alexandra travou. O Nathan baixou os olhos. Ninguém disse nada. Peguei minha xícara e saí. Não com raiva. Com firmeza. 3 meses depois, eu estava no centro da sala de reuniões das Hastings. Não como convidada. Não como sombra. Mas como a mulher com o nome gravado na placa de mogno na porta. Julie Elise Blake. Diretora executiva do Hastings Legacy Group. A transição não foi tranquila. Alguns membros do conselho pediram demissão. Alguns investidores surtaram. Mas a maioria ficou. Não por lealdade. Por curiosidade. Queriam ver o que a criança fantasma da família Hastings ia fazer com o império que, na cabeça deles, nunca deveria ter sido meu. Eu não destruí nada. Reformei a parte da fundação. Reativei o canal de denúncias. Dobrei o salário da equipe de apoio. Na nossa primeira gala de imprensa, não convidei a Evelyn, o Charles, a Alexandra, nem o Nathan. Não foi para castigar. Foi para deixar o silêncio dizer tudo o que eu não precisava dizer. No lugar deles, chamei quem o meu avô ajudava sem alarde. Estudantes que ele bancou, antigos zeladores, líderes comunitários. Alguns choraram quando viram meu nome no palco. Eu também. No meu primeiro discurso, não falei de legado nem de linhagem. Falei de reconstrução. Disse algo assim. Às vezes a gente herda mais os machucados do que o dinheiro. Mas também herda a chance de escolher diferente. Aplausos. Não foram de arrasar, mas foram de verdade.
Depois, voltei para casa. Fui até o velho estúdio no terceiro andar. Aquele onde ninguém entrava fazia anos. Tudo ainda estava do jeito que ele deixou. No canto, a pintura a óleo dos pântanos da família, no fim da tarde. Faltava terminar o céu. Uma garça branca desenhada, mas nunca pintada. Lembrei da última vez que vi ele ali. Você vai terminar essa? Perguntei, meio brincando. Ele sorriu. Não. Essa é para você. Na época, não entendi. Agora entendi. Peguei o pincel. A tinta antiga já estava seca, mas não me importei. Abri tubos novos. Azul claro, ocre suave, aquele tom de ultramarino que eu usava quando era criança. E pintei o céu. Não ficou perfeito. Não como ele teria feito. Mas foi com a minha própria mão. Quando eu dei um passo para trás, a garça na pintura finalmente parecia estar voando. E aquilo foi o suficiente. No Natal seguinte, recebi um cartão da Evelyn. Nada escrito à mão. Era só um cartão genérico, com uma foto da família. A Alexandra segurando uma taça de vinho. O Nathan em pé perto da árvore. O Charles lá no fundo, com cara de quem nem sabia onde estava. Eles mandaram o cartão pro escritório da empresa. Dentro tinha só isso. Desejando-lhe paz nesta temporada. Você é sempre bem-vinda, é claro. Sem assinatura. Sem desculpa. Sem falar do que tinham feito ou deixado de fazer. Só a palavra, bem-vinda. Coloquei o cartão na minha mesa. Fiquei olhando para ele por um bom tempo. Aí abri a gaveta, devagar. Do mesmo lugar onde guardei as cartas que ele me escrevia. Peguei a mais antiga. Aquela que dizia só, construa coisa silenciosa. Peguei uma caneta e escrevi no cartão de Natal deles. Eu estava lá. Coloquei de volta no envelope. Sem remetente. Sem recado extra. Enviei para a casa da família. Ninguém respondeu. Uma semana depois, fui visitar a galeria no centro de Charleston. Era onde estava acontecendo uma das exposições da nossa nova iniciativa de arte comunitária. As paredes estavam cheias de obras doadas por artistas anônimos. Pessoas que nunca tiveram chance de mostrar sua arte. Num cantinho, nos fundos da galeria, tinha uma das minhas. Pequena. Simples. Uma cadeira em aquarela. Veludo gasto. Um pouco torta. Escondida atrás de uma coluna. O título estava lá, logo abaixo. Eu não esperei. Não fiquei para ouvir o que iam dizer. Saí pela porta lateral, direto pro vento frio que vinha do porto. Dessa vez, sem cachecol. Eu não precisava.